Bom dia a todos, é sempre um gosto para mim estar aqui. Hoje trouxe a minha família também, não é muito habitual, já é com gosto que aqui estamos. E eu gostava de, nesta manhã, falar-vos de um tema que me ocupou a mente nos últimos meses, porque passei por uma situação um pouco, pensava eu que era pouco comum, que era pouco provável acontecer, mas passei por uma situação de saúde adversa, mas isto é bem mais comum do que nós possamos pensar. Nós por vezes pensamos que as adversidades, as dificuldades só acontecem aos outros, mas não acontecem só aos outros. Eu quero falar-vos um pouco sobre coisas que nós podemos aprender quando passamos pelas situações difíceis. Porque já que vamos passar por elas, e vamos, porque a palavra de Deus diz-nos, no mundo tereis aflições. Diz o Senhor Jesus Cristo, tem de bom ânimo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E diz também o apóstolo Paulo, todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, já que vamos passar pelas adversidades, vamos ver se conseguimos aprender algo de benefício para nós e também para os outros. Então, a primeira lição que nós podemos tirar é que as adversidades podem acontecer a qualquer um. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, 10:13, noutra versão diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Na versão que eu costumo utilizar diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Mas a ideia é esta: aquilo que vos acontece também acontece a todos os outros. Em Eclesiastes 9:2, o sábio Salomão diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Ou seja, as coisas más, as coisas boas acontecem tanto ao crente como ao descrente, tanto ao que teme a Deus como ao que não teme a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva deixa sobre justos e injustos. Caso contrário, como é que vamos explicar como é que há pessoas tementes a Deus que acontecem-lhes coisas más, e depois há pessoas que são ímpias e que vivem a roubar e a enganar e a fazer todo tipo de coisas que nós sabemos que estão erradas à luz da palavra de Deus e vivem vidas longas. Nós facilmente nos esquecemos daquela velha máxima: não acontece só aos outros. Eu está agora a fazer um ano que eu estava a recuperar da cirurgia que fiz, e há 13 meses soube que estava doente. E antes disso pensava que nada me ia tocar. Pensava que, apesar de várias condições de saúde não muito boas, sentia-me saudável, sentia-me com força, mas as coisas acontecem, quando não acontecem aos outros. Claro que há certas coisas que nós certas decisões que nós podemos tomar na nossa vida que podem adiar ou até evitar certos problemas de saúde ou certos desfechos. No entanto, há grande aleatoriedade naquilo que nos acontece. Por exemplo, podemos até ter uma condução defensiva na estrada, mas podemos ter um acidente causado por outro e o Senhor levar-nos. Não estamos livres disso. E é muito importante nós percebermos o seguinte: não há nenhuma promessa para hoje de que nós, por sermos tementes a Deus, Deus vai proteger-nos. Como aquele salmo que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não temos esta promessa, não diz respeito a nós. E claro que há situações onde nós podemos pensar: olha, o Senhor protegeu-me. É verdade. Há situações em que nós passamos por situações em que pensamos: como é que eu me safei desta? Foi o Senhor. Mas não temos promessa de que Ele vai fazer sempre assim. Mas outra lição que podemos tirar. A primeira é: não acontece aos outros. A segunda é a realidade da morte. A morte é a coisa mais certa da vida. Eu não sei se tem isso aqui. Não tenho, mas vou dizer. Havia acho que era o Benjamin Franklin, que dizia: só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Os impostos é uma realidade. A morte pode não ser, porque nós que somos do Senhor temos a esperança de não passar pela morte. E aqui o salmista diz: fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada. Quando passamos por uma situação de saúde, pensamos: eu posso morrer. E quando somos novos, parece que a morte está distante. A morte
é coisa para os nossos avós ou para as pessoas muito doentes. Mas eu já estou numa idade onde eu vejo pessoas sensivelmente da minha idade a morrer. De causas naturais, não é de acidente ou outra situação estranha, mas morrer de morte natural. Um AVC, um ataque cardíaco, o cancro. E o salmista, o Moisés dizia, ensina-nos a contar os nossos dias. E também o salmista diz, os seus dias são como a erva. Por muito que nós possamos viver aqui neste mundo, é muito, muito pouco tempo. Passa-se no instante. Os nossos irmãos mais experientes na vida são capazes de se lembrar de coisas da sua infância ou da sua juventude como se fosse ontem. Isto foi um sopro, não é? E Eclesiastes 3:20, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. E eu gosto muito desta passagem. Melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Quando há festa, quando há alegria, ninguém se lembra de que um dia vai partir. E por isso é que há muitas pessoas que preferem adormecer a sua consciência, a necessidade que têm de se reconciliar com Deus, em vez de serem confrontados com a morte. Mas na casa onde há morte, onde há luto, ali no versículo seguinte diz que ali há sabedoria. Ou seja, as pessoas aprendem alguma coisa. Na casa onde há festa, não se aprende nada. E em geral nós aprendemos muito mais com as situações difíceis da vida do que com as situações fáceis. Continuando, e Deus teve de dizer àquele homem, esta noite pediram a tua alma. Não sabemos quando é que isto vai acontecer. E este homem não estava preparado. Estava preparado para a vida, estava preparado para viver, mas não estava preparado para morrer. E quando passamos por uma situação adversa, lembramos, olha, eu vou partir um dia. E como é que eu estou? Estou preparado? Aos homens está ordenado morrerem uma vez, diz o apóstolo aos Hebreus. E o que é a nossa vida? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Diz Tiago 4:14. Ou seja, é fácil nós esquecermos da realidade da morte. E esta frase é atribuída ao Camões, que terá dito, nunca vi coisa mais para lembrar e menos lembrada do que a morte. A coisa que mais devia ser recordada. Então, quando passamos por uma situação, particularmente de saúde, em que apanhamos um susto, deve alertar-nos para a importância de aproveitar o tempo e de valorizar o que é eterno. E preparar-nos para a eternidade. Porque, infelizmente, muitos não estão preparados para a eternidade. Será que estás preparado para a eternidade? Cada um pensa, será que estou preparado para a eternidade? Porque as pessoas preparam-se para tudo. Preparam-se para ir trabalhar, preparam-se para ir para férias, preparam-se para todo tipo de situações, menos para aquela que é mais certa, que é a morte. E diz então o profeta Amós 4:12, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E muitas pessoas, infelizmente, passam toda a sua vida e não... Pensam sempre que têm mais tempo, mas não têm. Muitos não têm. E deve levar-nos a anelar, a desejar a eternidade. Porque quando passamos por situações de saúde difíceis, nós pensamos, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero ir para a tua presença. É muito melhor do que estar aqui neste corpo. Também deve levar-nos, podemos avançar para o slide seguinte, a assumir a nossa fragilidade. E nós vemos isso no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era muito transparente, muito aberto. Ele assumia a sua fragilidade. Ele, por exemplo, dizia assim aos Colossenses, que alguém vos fará saber o meu estado. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Paulo abria-se, Paulo não se escondia. Paulo reconhecia até que passou por uma situação difícil, penso eu, de saúde, o tal espinho na carne, e orou ao Senhor. Ele abria-se, ele dizia, não está fácil. Ele disse em 2 Coríntios 1, dizia, até da vida desesperamos. Passei por uma situação tão difícil que até já nem sabia o que fazer.
É legítimo nós passarmos por situações e não temos problemas em assumir. Irmão, eu estou a passar por esta situação difícil na minha vida. Orem por mim. Por vezes o que acontece é que cada um sabe de si, não quer dizer nada aos outros, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso não é correto. Algumas pessoas escondem a sua condição de fragilidade, evitando expor-se. Mas vemos o exemplo do apóstolo Paulo, que várias vezes refere a sua fragilidade física, anímica e espiritual. Vemos ele várias vezes a fazê-lo. Dava-se a conhecer também para mostrar aos outros: olha, eu não sou nenhum super-homem, eu não sou uma pessoa que está aqui em cima, vocês são aí uns coitadinhos que nem sabem viver a vida cristã. Eu também passo dificuldades. E é muito importante nós assumirmos as nossas dificuldades. E é importante encontrarmos nos crentes, isso é algo que nós devemos ser capazes também de ouvir alguém que está a passar por uma situação difícil e tentar ajudá-lo. Não é julgá-lo. Como eu falei, penso que foi da última vez que aqui estive convosco, de estrangeiros fostes na terra do Egito, não devemos ser aquele tipo de pessoa que vê alguém passar por uma dificuldade e vai apontar o dedo. Não, devemos estender a mão para o ajudar a levantar-se. O crente deve ser alguém a quem se pode contar e com quem pode contar. Mas, infelizmente, o que acontece nas igrejas, não estou a dizer que ninguém diz isto, acho eu. Esta frase que eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que a maneira como os crentes agem uns para com os outros, eu estou a dizer que isto é o extremo, é o cúmulo da insensibilidade e de não querer saber, que é: está tudo bem, não está? Se não estiver, faz conta que sim. Porque ninguém quer saber. Claro que isto é um exagero. Mas, por vezes, quando nós perguntamos a alguém se está tudo bem, será que queremos mesmo ouvir a resposta? Estamos mesmo interessados em ouvir a resposta? Ou só até já perguntamos: está tudo bem, não está? Devemos ser, a igreja em particular, deve ser um grupo de pessoas que se preocupam genuinamente com o estado dos seus irmãos. Então, primeiro, não acontece aos outros. Segundo, a morte é uma realidade, a não ser que o Senhor venha antes para nos buscar, e deve levar-nos a reconhecer: eu sou frágil. Não há problema nenhum em dizer: todos nós somos frágeis. Vamos esquecer essa coisa das vidas perfeitas, dos filhos todos muito direitinhos e que a nossa vida, a família é perfeita, a minha vida é perfeita. Isto não é correto. Preparação para o dia mau. Diz o apóstolo Paulo: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firmes. E Paulo, felizmente, já preparou-se ao longo da sua vida, que lá está, com as adversidades. Não foi com as facilidades, porque Paulo não teve facilidades ao longo da sua vida cristã. Ele aprendeu a contentar com o que tenho, sem estar abatido, sem ter abundância. Em todas as coisas estou instruído. Posso todas as coisas daquele que fortalece. Paulo, ao longo da sua vida, foi-se preparando. Então, é muito importante nós percebermos isto. É importante nós, antes de passar pela adversidade, fazermos, entre aspas, o trabalho de casa. Preparar-nos para o dia mau. Não sabemos quando é que ele vem. E eu agora quero mostrar-vos aqui algumas passagens que eu vou depois explicar no slide seguinte. Há aquela história que está narrada na palavra de Deus, da cura do cego de nascença. Então, os discípulos perguntam: quem é que pecou? Foi ele ou os seus pais? Então o Senhor diz: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu já explico no slide seguinte, mas quero que vejam estas passagens. O Senhor diz, a dada altura, ao apóstolo Paulo, quando ele ora sobre o espinho da carne, ele diz: a minha graça te basta. Para quem tem estado à quarta-feira, eu andei aqui várias semanas, para aí há um ano, a falar sobre esta passagem de Filipenses 4. As vossas petições sejam conhecidas e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Outra passagem que nós lemos, de que Deus se apiadou de Epafrodito. Epafrodito estava muito doente e o Senhor poupou-o, e lemos que o Senhor se apiadou dele. E lemos também, a dada altura, Paulo teve de deixar Trófimo doente em Mileto. Então eu vou explicar o porquê destas passagens que são importantes. É importante nós, ao longo da nossa vida, através do estudo da Palavra de Deus, oração, estudo da Palavra de Deus,
preparar-nos para quando a adversidade vier. Porque a adversidade é como uma onda. Uma onda. Uma onda que vem e vai tomar-nos. Qual é a atitude que devemos ter para com esta onda? Vamos ignorar, fazer de conta que ela não vem? Ou seja, fazer de conta que a adversidade, que o dia mau nunca vem? Vai ser tudo, vai sempre correr tudo bem. Vamos entrar em desespero? Porque a onda vem? Porque a adversidade um dia vai chegar? E assim nem vivemos o nosso dia-a-dia? Vamos tentar travar a adversidade? Fazer com que ela não aconteça? Fazer com que a morte não chegue? Ter um estilo de vida saudável? Pode vir a morte na mesma. Ou deixar-nos levar. Olha, quando vier vem e olha, seja, é o que calhar. Logo se vê. Ou preparamos-nos para o impacto. Fincamos bem os pés na areia, se estivermos na praia, para levar com a onda. É isso que devemos fazer. Caso contrário, levamos com a onda e ela vira-nos por completo e não nos conseguimos reerguer, provavelmente. Portanto, é muito importante nós prepararmos para o impacto. E com estas passagens que eu estive a ver há pouquinho, algumas lições, 3 lições muito importantes. Quando vem a adversidade à nossa vida, não pensemos, isto é Deus a castigar-me por algo que eu fiz. Eu não vejo as coisas desta forma. Mesmo ali, o Senhor Jesus Cristo diz, não foi ninguém que pecou, foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E nós não temos hoje, como tínhamos no tempo de Davi, quando Davi pecou, o que é que aconteceu? Veio o profeta Natã e disse-lhe, tu pecaste, e por causa do teu pecado vai acontecer aquilo. Hoje não temos ninguém. Se vier alguém dizer-nos, olha, isto está a acontecer na tua vida, felizmente ninguém veio. Também se viesse, eu mandava-o passear, sinceramente. Se alguém viesse dizer, olha, o cancro que tu tens é castigo de Deus porque tu fizeste isto e aquilo. Olha, vai passear porque esses truques não funcionam comigo. Esses truques, essa linguagem não pega comigo. Qual é a receita do médico dos médicos? Porque muitos gostam de dizer Deus é o médico dos médicos. É verdade. E qual é a receita de Deus? Graça e paz. A minha graça te basta, quando Paulo orou. E o que é que diz? Na outra passagem, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Graça e paz. É isto que Deus promete. Deus dá-nos graça para ultrapassar a situação e dá-nos, e se nós formos Ele em oração, Ele dá-nos a paz que excede todo entendimento, que vai para além daquilo que podemos compreender. E muito importante, naqueles 2 exemplos, do Epafrodito e do Trófimo, o Epafrodito, o Senhor se apiadou dele, o Trófimo, Paulo teve de deixá-lo doente em Mileto. Portanto, não temos garantia de que vai acontecer de uma maneira ou de outra. Coitado do Trófimo, se ele só estava preparado para a saúde. Nós devemos estar preparados para a saúde e para a doença. Muitos, infelizmente, terminam o seu casamento, por exemplo, porque quando fizeram aqueles votos na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, só estão preparados para a saúde, não estão preparados para a doença. Só estão preparados para a riqueza, não estão preparados para a pobreza. E nós, enquanto crentes, devemos estar preparados para as duas coisas. Porque não sabemos o que é que vai acontecer na nossa vida. Paulo, o que é que dizia numa passagem anterior? Sem estar abatido e sem ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído. Venha o que vier, eu estou preparado. E é isto que nós precisamos. Para quando acontecer a nós, porque lá está, não acontece aos outros, estamos preparados. A seguir, eu já falei disto numa só mensagem, falei disto que está neste slide, que é estarmos atentos a nós, sim, e também aos outros. Porque quando nós passamos pela situação, a tal passagem que nós vivemos da última vez, conheceis o coração do estrangeiro porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Como nós fomos estrangeiros na terra do Egito, como passamos pela situação adversa, agora eu posso mais facilmente identificar o problema do outro e ajudá-lo. Sair fora do meu caminho para ir ajudá-lo. Um dos exemplos que eu dei foi o do bom samaritano. Ele estava habituado a ser rejeitado e desprezado. E quando viu alguém que estava numa situação difícil, o que é que ele fez? Foi ajudá-lo. Ajudou aquele homem que o escriba e o fariseu, que
só sabiam viver vida farta, regalada e com prestígio social, não sabiam o que era estar deitado na beira do caminho a morrer, não sabiam o que era isso, não tiveram coração para o ajudar. Então já que passamos por uma certa adversidade, devemos estar mais atentos e sensíveis à condição dos outros e prestar-lhe auxílio físico e também espiritual. É muito importante. E isto teve de ser só em 2 minutos, mas deu para uma mensagem de algumas dezenas, porque cada um destes tópicos tem muito que daria para explorar. Então, a consolação de Deus. Quando nós passamos pela adversidade, podem os outros falhar, mas a consolação de Deus não falha. A tua vara e o teu cajado me consolam quando passar pelo vale da sombra da morte. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. Ali não é Salmo 23, não é 23, 4. Enganei-me. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que nós possamos consolar também os outros. Lá está. Podemos usar esta adversidade para ajudar outros. E quando ninguém esteve presente na minha primeira defesa, no entanto, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu. Quando ninguém estiver, Deus está. Nos momentos mais difíceis, quando parece que ninguém está connosco, temos sempre a garantia do Deus de toda a consolação. Mesmo quando a fornalha é aquecida 7 vezes, o Senhor pode não nos livrar da fornalha. Lá está. Não temos garantia de que o Senhor nos vai livrar. Mas o que temos a certeza é que o Senhor vai estar lá no meio, no nosso meio, quando passamos por ela. E há aquele poema muito, muito conhecido das pegadas na areia, daquela pessoa que faz uma retrospectiva da sua vida e vê momentos da sua vida e vê também 2 pares de pegadas na areia. E ele repara que era Deus que caminhava com ela. Mas fica triste porque vê que nos momentos mais difíceis da sua vida só via um par de pegadas. Então dizia a Deus: oh Deus, então, quando eu mais precisei de ajuda, eu estava sozinho. E Deus diz: não, foi nesses momentos em que eu peguei ao colo. Exatamente, ainda bem que sabem praticamente todos, mas alguns podem não saber, os mais novos podem não conhecer bem essa história. É muito bonita. Ou seja, nos momentos mais difíceis é quando Deus pega em nós ao colo. E nestas situações podemos experimentar o quê? A sua presença, a sua paz, a sua força e a sua graça de uma forma que se calhar não experimentaríamos de outra maneira. Se formos a Ele. Agora, se nos revoltarmos e dissermos: eu não mereço isto, Deus é um sádico, é isto e aquilo, aí o efeito da sua graça, da sua paz, da sua força e da sua presença vai ser diminuído, certamente. Então, continuando, também deve levar a aproximar-nos de Deus. Já que Ele nos consola, deve levar a aproximar-nos de Deus. Porque quando passamos por situações adversas, devemos pensar: como é que está a minha vida? Não é Deus está a castigar, mas como é que está a minha vida? Ora, reparem o que é que acontece aqui nestas passagens. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, levou-me a aproximar-me de ti e levou-me a aprender mais a tua palavra. Paulo diz: nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. E diz também Pedro que as várias tentações levam à prova da vossa fé, que se achará em louvor e honra e glória. Ou seja, há coisas boas que podem ser daqui se nós tivermos a atitude correta. Se tivermos a atitude correta, deve levar-nos a aproximar de Deus. Mas por vezes há pessoas que passam por uma situação adversa e desaparecem do mapa. Nunca mais as vemos. A prova da vossa fé, diz Tiago, obra a paciência. E vemos aqui como a experiência de Paulo, o espinho na carne, levou-o a mudar por completo a sua visão das coisas. Reparem como ele vê tudo ao contrário. Sinto prazer nas fraquezas, quando estou fraco então sou forte. Mas ele é que vê bem as coisas, de um ponto de vista espiritual. Quando nós passamos por uma situação difícil e percebemos que a vida aqui, mais cedo ou mais tarde, acaba, deve levar-nos... Eu tenho de voltar para o Senhor. Ele é tudo.
Ele é aquilo a que eu me posso agarrar para sempre. Tudo o resto que eu tenho aqui no mundo é efêmero. Se nós nos agarrarmos, se a razão da nossa vida for coisas que temos ou pessoas que temos, podemos perdê-las. Reparem na experiência de Jó. Jó tinha riquezas, tinha um estatuto social, tinha filhos, tinha uma mulher, era o maior dali da zona. Perdeu tudo, menos a mulher que ainda foi usada para tentar revoltar-se contra Deus. A sua fé, a sua esperança não estava em nenhuma daquelas coisas ou pessoas. Porque se estivesse, ele ia-se abaixo. Se for o trabalho, se for a saúde, se for a sua beleza, se for qualquer outra coisa, podemos perder isso. Portanto, devemos agarrar a alguém que não podemos perder. E estamos quase a terminar, deve levar-nos a estarmos gratos pelo que temos. E nós temos exemplos. Em tudo dai graças, sabemos bem essa passagem. Exemplos de pessoas que no meio da adversidade deram graças. Lamentações de Jeremias. A cidade de Jerusalém estava destruída. E o que é que ele diz? Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Custa-me tanto ver pessoas a reclamar quando têm tanta coisa, têm tudo. E quando lhes falta uma coisinha, reclamam. Mas quem tem pouca coisa, consegue dar graças pelo pouco que tem. Eu agora não tenho bem a certeza, acho que tem esta passagem exatamente do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, na iminência da morte. O que é que ele fez? Tomando o pão e havendo dado graças, partiu. E outros dois exemplos do apóstolo Paulo. Este, claro, é o exemplo máximo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que estava prestes a morrer e deu graças. Mas Paulo, quando estava aqui a ver se não é aqui. Não, Paulo, quando foi preso, estava a ver se quando ele naufragou, se ele deu graças. Eu penso que sim, mas agora não tenho a certeza. Mas não faz mal, não faz mal. Não, mas sei de outra situação. Paulo tinha acabado de ser chicoteado e preso em Filipos. E o que é que ele fazia? Cantava e orava. E os outros presos escutavam. Mas eu tinha a ideia que tinha essa passagem, mas tenho num tópico seguinte. Então devemos ser gratos. E podemos confortar outros. Lá está. O Senhor conforta-nos, temos a consolação de Deus e deve levar-nos a consolar outros. A ajudar outros. Olha, eu sei que não é fácil passar por esta situação. Mas agarra-te ao Senhor. Não é ir... Porque às vezes há pessoas que a consolação deles é ir para a casa dos outros e dizer eu tenho isto, eu tenho aquilo. Não é nesse sentido. Quer dizer, eu já passei por aí. Agarra-te ao Senhor. Procura, do ponto de vista humano, o que é que se pode fazer para te ajudar a ultrapassar esta situação. Mas, acima de tudo, tens o Senhor. O Senhor não te vai deixar. E visitar, orar com essas pessoas que estão a passar pela adversidade. Tendo passado pela adversidade, podemos confortar com empatia outros que passam pelo mesmo, reforçando sempre que Deus dará graças. Não é chegar à beira das pessoas e dar-lhe uma palmadinha nas costas e dizer vai correr tudo bem. Irrita-me, sinceramente. Claro que uma pessoa quer que corra bem. Mas dizer vai correr tudo bem traz consolação, traz a quem diz. A pessoa que diz vai correr tudo bem fica contente porque deu-lhe uma palavra, um incentivo, um reforço positivo à pessoa que está a passar pela situação. Mas aquilo não resolve nada. Devemos consolar de forma bíblica. E último tópico, a oportunidade de dar o exemplo. Reparem no exemplo de Jó. Jó passou por tudo o que passou e ele diz, o Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos encontrar conforto e um exemplo de encorajamento nesta situação de Jó. Estava numa situação terrível e conseguiu encontrar consolo no Senhor. José disse aos seus irmãos, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Deus transformou o vosso mal em bem.
Não só para mim, mas para todos nós e para toda a humanidade, não direi, mas para toda aquela região que passou uma grande fome. O exemplo que ele deu. Eu não me vou deixar ir abaixo com a adversidade. Porque há outras pessoas a ver. Eu gosto bastante daquela expressão, não tem propriamente a ver com esta, mas era que em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, Abrão e Ló disputaram, os pastores de Abrão e Ló, uma expressão, está ali, parece que não está ali a fazer nada, mas tem uma grande lição. Isto vai entroncar também naquilo que vamos ver daqui a um bocadinho, que era... exatamente. Gênesis 3:7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Conhece essa passagem? E o que é que diz a seguir? E os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Ou seja, os cananeus e os perizeus estavam a ver aqueles homens de Deus. O Abrão era homem de Deus, Ló não tanto, mas o exemplo que eles estavam a dar era péssimo. E as pessoas veem como é que nós agimos em relação às adversidades. Davi muito se angustiou, que tinham roubado tudo o que ele tinha. Os seus filhos, as suas mulheres, tinham roubado tudo de Davi e dos seus homens. Ele muito se angustiou, porque até o povo já falava em pegar em pedras para o apedrejar. Ele diz, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ou seja, naquele momento era preciso alguém que, apesar de estar completamente desanimado, conseguisse reerguer. E temos Paulo e Silas. Paulo e Silas oravam e cantavam depois de terem sido chicoteados e presos injustamente. E muito importante, e os outros presos escutavam. Um bocadinho em contraste com os cananeus e os perizeus, viam os pastores de Abrão e de Ló. Aqui, os presos escutavam. Grande exemplo. Porque se eles não tivessem dado aquele exemplo que deram, acham que alguma vez o carcereiro ia perguntar-lhes o que é necessário que eu faça para me salvar? É que se nós temos uma atitude negativa igual ao dos outros, quando passamos por situações adversas, estamos à espera que alguém venha perguntar o que é necessário que eu faça para me salvar? Não, ninguém vai perguntar nada. Este indivíduo é igual aos outros. Paulo dizia assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, passamos pela situação difícil. É difícil, é. Ninguém está aqui a dizer que a vida cristã vai ser um mar de rosas. Não é. Mas não é isto que nos vai deitar abaixo. E diz também, Paulo, aos Filipenses, as coisas que aconteceram, coisas difíceis, prisão, perseguição, sofrimento, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, ele dá um exemplo tremendo. Não se preocupem. Vem a adversidade, se vocês tiverem a atitude correta, pode resultar benefício para vocês ou para os outros, porque ali não diz contribuir para maior proveito meu. Não é essa a nossa promessa. Se nós tivermos uma atitude correta, pode haver proveito para o Evangelho. Por causa da forma como nós lidamos com a doença. Porque há pessoas que morrem da sua doença. O nosso irmão, alguns provavelmente conhecem, mas não devem estar a associar agora ao nome. O nosso irmão Manuel Augusto Roque, que tinha esclerose lateral amiotrófica, foi diagnosticado há cerca de 3 anos. Um crente faleceu há 1 mês e meio, com cerca de 70 anos. Há 3, 4 anos pensava que tinha muitos anos de vida pela frente e apareceu-lhe a esclerose lateral amiotrófica que o levou à morte em 3 anos e pouco. Era uma situação bem complicada de saúde. Mas, apesar disso, o testemunho que ele dava no hospital, pelo que me contam, ele falava às pessoas, mostrava-lhes que a sua fé no Senhor. E este é um exemplo entre tantos outros. Vocês podem ter exemplos de outras pessoas que já passaram situações difíceis. E eu gosto muito desta frase e queria praticamente terminar com esta frase. Possivelmente o maior sermão das nossas vidas é pregado quando passamos pela adversidade. Particularmente na forma como lidamos com a morte. Com a dos outros, dos nossos familiares, ou até com a nossa própria morte. Por vezes nós já ouvimos, certamente,
comentários de descrentes que veem o funeral de um crente e ficam admirados com a forma tranquila e em paz com que a sua família lida com a partida. Porque nós percebemos que há algo para além disto. Há a eternidade junto a Deus para aquele que confia no Senhor. Agora que eles não têm essa esperança, coitadinhos. Estão em desespero. Eu costumo dizer costumava dizer, vamos lá ver se eu prego melhor numa cama de enfermidade do que de cima do púlpito. Porque do cima do púlpito algumas pessoas ouvem. Quando passamos pela adversidade, pela doença, há mais pessoas a assistir. E se calhar a mensagem que pregamos tem mais impacto do que um sermão daqui de cima do púlpito. Então, os 10 pontos pode acontecer a qualquer um. Lições que nós podemos aprender da adversidade. Pode acontecer a qualquer um. A morte é uma realidade, a não ser que o Senhor venha buscar-nos. E o Senhor pode vir hoje. Nós esquecemos muitas vezes que o Senhor pode vir hoje. Devemos reconhecer a nossa fragilidade. Estar-nos preparados para o dia mau, para quando surgir a adversidade. Devemos estar mais atentos ao outro. Estrangeiros fostes na terra do Egito. Vocês conhecem o coração do estrangeiro. Portanto, devemos levarmos o nosso coração a aproximar-se do outro. Temos a consolação de Deus. Deve aproximar-nos de Deus. Deve levar-nos a estarmos gratos por aquilo que temos. Deve levar-nos a confortar outros. A usar a nossa experiência para poder ajudar outros. E podemos dar uma lição tremenda. A forma como um crente lida com a doença, com a velhice, até é algo que ganho. Há pessoas, há irmãos que eu conheço, outros que também fizeram o mesmo, mas eu não conheço. A forma como lidaram com os seus pais velhinhos, quando eles já não estavam capazes, é uma lição tremenda para qualquer um. E se nós vemos descrentes a fazê-lo de uma forma que até nos dá uma lição, nós que somos do Senhor, deve levar-nos também a lidar com esta adversidade, lidar com um idoso acamado, com dificuldades. Não é uma experiência fácil, não é uma experiência que estou ansioso para que chegue, os meus pais cheguem velhinhos para eu poder cuidar deles. Ninguém está desejoso de que chegue esse dia. Mas sabemos que é uma inevitabilidade. Se o Senhor lhes der vida e a nós saúde também, chegará esse dia. Mas é um exemplo que nós podemos dar. E mais impactante, provavelmente, do que dezenas e dezenas de sermões que eu possa dar aqui de cima do púlpito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a aprender com a adversidade, já que vamos passar por ela, ao menos que aprendamos alguma coisa, não é?